Bom, continuando nossas lições, Lesson 33, nosso Language Study de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre syntax, juntando as palavras. Muitos alunos de inglês conseguem dominar as formas das palavras do inglês, pelo menos aquelas palavras que ocorrem com mais frequência. Mas alguns nunca aprendem a juntar as palavras em frases naturais. Usam as palavras, mas o syntax, que é o quê? O arranjo e ordem das palavras, está completamente abrasileirado. Está traduzindo do português para o inglês. Mesmo com uma pronúncia boa, muitas vezes demonstramos nosso lado brasileiro com o traduçãoísmo. Inventei essa palavra, mas o traduçãoísmo, que fica evidente na nossa maneira de falar inglês. Okay? É verdade que uma pronúncia ruim nos marca como estrangeiros, mas tendo uma ordem de palavras desordenada e construções incorretas, será mais irritante ainda para quem é nativo do inglês. Em nenhuma língua são as palavras restritas a uma ordem apenas. Não podemos esperar que as distinções de um idioma possam ser completamente paralelas às de um outro idioma. Na verdade, relativamente poucos paralelismos ocorrem de verdade, sendo que as diferentes categorias são tão numerosas. Nossa tarefa é de descobrir os tipos de distinções que o inglês faz e examinar todas as possibilidades de usar tais contrastes na nossa própria maneira de falar inglês. As línguas não são apenas diferentes no tamanho médio das palavras, mas também são diferentes no tamanho médio das sentenças. Para entender corretamente os arranjos difíceis nas construções de syntax, precisamos considerar as características de tais arranjos. Então vamos ver algumas das características. A ordem é um dos traços mais importantes de um arranjo e é usada para marcar muitos relacionamentos significantes. Por exemplo, no inglês geralmente distinguimos entre sujeitos, o ator, e objetos apenas por ordem. John likes Sue. John, o ator, gostando de Sue, o objeto. Inverte, Sue likes John. Sue, ator, então, gostando de John. Em alguns casos, no português, a mesma palavra, numa ordem diferente, terá um significado diferente. Por exemplo, a palavra pobre pode significar sem sorte, quando usado antes de um substantivo, e sem dinheiro, quando vem seguindo o substantivo. Por exemplo, a pobre mulher, oh, tadinha, a mulher pobre não tem dinheiro, meu caro amigo. Ok, nós temos a tendência de relaxar a nossa atenção ao detalhe da ordem das palavras, quando achamos que o nosso inglês, aquele inglesinho, pode ser entendido parcialmente, mesmo quando empregamos a ordem errada das palavras. Este é um erro triste, porque não apenas impede o nosso domínio do inglês, mas também nos impede de adquirir fluência natural e impede as pessoas de entender completamente e apreciar o que nós temos para dizer. Não há nada que irrita mais o ouvinte do que a ordem errada das palavras. Bom, gente, isso não é para te confundir, lembra? Falando em ordem das palavras, você já está, oh meu Deus, e agora, como é que eu vou colocar as palavras na ordem certa? Seus frames, os seus frames estão aí para isso. Se você estivesse treinando seus frames desde o início, quando você abre a sua boca, você fala um frame, um conjunto de palavras, já na ordem certa. E você não precisa, agora aquela pessoa que precisa traduzir, palavra por palavra, eu quero ir ao banheiro, I want, então, para lá e para cá, traduzindo palavra por palavra. A ordem vai ser diferente dos dois idiomas, ok? Então, por isso que vocês treinam os frames, faz parte de facilitar isso, ok? Então isso não é problema para vocês que já estão dominando e utilizando os seus frames. Ok, continuando, vamos ver mais objetos. Fridge. Fridge, lembra de a ponte, a pronúncia da ponte, bridge com B, então fridge. There's a fridge on the bridge. Groceries, aquele som do X. Groceries. Groceries. Ok, groceries é bem abrangente, nós não temos necessariamente, suprimentos alimentícios servem, mas não é comum, você não fala, oh, vou sair para comprar meus suprimentos alimentícios, ok? Ir às compras, ok? Mas falando sobre as coisas que você precisa para casa. Por isso que é interessante
dependendo da região, mas muitas pessoas gostam de chamar de supermercado, uma coisa que não é necessariamente um supermercado em inglês, supermarket. O supermarket geralmente tem que ser muito, muito grande, ok? É um Carrefour para lá, é enorme. Agora, o que muitos lugares chamam de supermercado é um mercado de tamanho médio, vamos dizer, ok? Onde as pessoas vão todos os dias, durante a semana, e compram as coisas que eles precisam para casa. No inglês vai ser o seu grocery store, ok? Fui para o grocery store. Agora, lá no grocery store, você vai empurrar um grocery cart, carrinho, cart. Depois eles vão colocar os seus groceries dentro de um grocery bag, ok? Até a pessoa que mexe com venda de coisas é o seu grocer, ok? Então é uma palavra bastante utilizada, não estranha essa palavra, groceries, ok? Você vai precisar de buy groceries, need to go to the grocery store, ok? Continuando, essa lição é te dá fome hoje, falando dos groceries. E agora, pie. Pie. Quem não gosta de um chocolate pie, bem comum. Se vocês que estão nos Estados Unidos ou vão para os Estados Unidos, norte-americano gosta muito de pie. E por falar em pie, uma quantia aqui, mas eu coloquei como objeto também, porque é um pedaço de um objeto. É uma quantia, mas serve tão bem com a torta, o pie, eu tinha que fazer isso. Ok? Então, olha a pronúncia, piece. Piece, uma quantia. Piece quase sempre você vai usar com of, um pedaço de alguma coisa. Então, treina. Piece of pie, piece of apple, piece of cake, piece of cloth, piece of... Ok? Um pedaço de qualquer coisa. Advice. Advice. Good advice, bad advice. Belt. 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 Cinto aí também qualquer correia, correias usados na indústria, no seu carro, por aí. Esses todos são belt e são qualificados, então, que tipo de belt seria. Salu, cuidado com a pronúncia aqui, solution, solution, ok? Solution, geralmente esse S acaba entrando no L, solution, solution, ok? I have the solution, a good solution. Mailbox. Mailbox, ok? Mailbox, diferente de post office box, P.O. Box, okay? Que é a sua caixa postal. Acho que nós vimos isso numa lição lá no início do curso. Então, você tem os correios lá, onde você pode ter uma caixa dos correios, e você tem o seu mailbox, que é qualquer dessas caixas que tem na frente de sua casa ou no seu apartamento para receber correios, é o seu mailbox. Okay? Directions. Directions. Ok, directions, palavra interessante, importante no seu dia a dia. Por isso que eu incluí aqui nos objetos. Vem do latim, você pode ver que direção, obviamente, deve ser direções. E são, você pode dizer o vento anda sopra em várias direções, mas não é necessariamente o uso mais comum. Nós usamos isso para pedir, não é pedir direções, é pedir informação para onde ir. Por isso que tem a ver com direção. Então você pede instrução para ir a algum lugar. E é muito comum no seu dia a dia. Você está num shopping ou você está num parque de diversão, algum lugar assim, você quer pedir informações. Can you give me directions? Aí a pessoa, where do you want to go? Para onde? Aí você fala sobre a direção que você quer ir. Então é bem comum esse directions. Também serve, é muito usado como instruções. Se você compra algum equipamento, né, e a pessoa fala para você, não esquece de ler os directions. Os directions, as direções, okay? Não traduz muito bem para o português, mas então, dois usos bem comuns para o dia a dia para esta palavrinha aqui, directions. Continuando, aquele aberto, ad. Ad, vem de uma palavra maior, advertisement, anúncio, publicação, ok? Tem todo um campo de trabalho aí com advertisement, okay? Criando anúncios, ok? Ok, mais objetos, fever. Quem já não teve um fever? Fever. Population.
Calculation. Forte nos seus R's agora. Liga o motor aí. Error. 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 Tem que ter aquele R no final, porque senão fica arrow. Arrow é uma flecha. Okay? Então, error. Esse é um pouquinho difícil até para quem fala o inglês, confesso. Error. Edu, o D entrando, do, tenta, mas geralmente ela vai escapar e virar um do. Edu, okay? Education. 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 Importante observação sobre education. Mais uma vez, cuidado, não traduz para o português e uso para educação em português. Concentre no seu inglês e preste atenção nos contextos onde education é usado. Okay? Porque educação em português tem dois usos. É a educação estudo, né? Aquela pessoa estudou muitos anos, ele tem uma boa educação, é bem estudado, tem uma educação boa. E também usamos para a educação, vamos dizer, de boas maneiras, né? Se a pessoa é educada, se ela trata bem as pessoas, se veste bem, etc. Okay? Isso também fala-se a educação. No inglês, não. Okay? Aí já usamos manners, maneiras, e outras palavras para isso. Education é só estudo. Okay? Então não tenta dizer, oh, sim, it's good education. O cara, puxa, não, eu não consegui ir para uma boa faculdade, sei lá. Ele não teve uma boa educação, vamos dizer. E você está dizendo que ele é bem educado? Não vai ser. Então, cuidado. Education, educação, é só estudo mesmo. Okay? Não tem a ver com isso. Ok? Continuando, mais objetos. Gutter. Na garganta, gutter. Gutter. Square. 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 Praça. E também é um quadrado. Forma geométrica, o square. Não esquece, gente, usa seu dicionário. Okay? Quando você pensa que absorveu tudo nesse curso, volta e pega tudo de novo, e os objetos, e o seu dicionário, e vai absorvendo muito mais coisas. Eu lembro quando meus pais vieram aqui morar no Brasil e estavam estudando o português. Eles, linguistas profissionais, tentando aprender o português. Então, eles sabiam exatamente o que estavam fazendo. E várias coisas que eles tinham que fazer, entre os quais era tentar sempre estar junto com os brasileiros, né, ou morar com uma família brasileira, assistir muita televisão, muitas novelas, okay? Minha mãe até hoje gosta de assistir uma novela, e também usar o seu dicionário, okay? Sempre está pegando, está lá todos os significados, você não tem que esperar durante o seu dia a dia para, é mesmo, essa palavra é usada assim? Eu não sabia, ok? Você pode já pegar do dicionário, é um bom remedinho, todo dia dá uma olhada no dicionário, aprenda alguma coisa do idioma. Alright, continuando, agora palavras de ação, penso nessas ações. To keep. To keep. Passado irregular, kept. Kept. Muito abrangente, muito usado, keep. Fisicamente guardando coisas, né? Guardar em algum lugar, manter, de alguma forma, manter fria, por exemplo, manter congelada. Agora tem outro uso e vai ser óbvio na hora de usar, seria continuar. Lembra que nós falamos sobre o tenso presente contínuo? Ou contínuo, na verdade, pode ter o passado e o futuro, mas o contínuo acontecendo, ok? Continuar, no inglês usaria esse ing. Nós tínhamos uma lição sobre isso, ok? Fazendo alguma coisa, ok? Então, keep studying, keep eating, you keep talking. Você não para de falar, você continua falando, né? Então, muito usado também esse keep, nesse sentido de continuar a fazer alguma coisa. Né? Cada ano, he keeps coming back, né? Continua a fazer tal coisa. Ficar com algo, toma, you keep it, né? Fica para você, ok? Bem usado no seu dia a dia, treina o seu keep. I keep my hats in my closet. He keeps arriving late. ING, então ele continua fazendo alguma coisa, ok? Keeps arriving late. Outro verbo físico agora, pensa nessa coisa física, e você usa esse todo dia, to push. Passado regular, ED no final, mas só o som de T, pushed. Pushed, aquele que nós tínhamos, soco na barriga, de good, push, pushed, ok? You should not push people. Please, don't push. E parece puxar, né? Mas não é push. Agora, to pull.
Mesmo lembra de cheio, full, então pull. Okay? Pull era outra coisa, pull. Passado regular, ed, som de D apenas, pulled. Pulled. Okay? Can you pull my car? They didn't pull the door. To invite. To invite. Invited. Acontece de vez em quando, alguém te invite você para uma festa, ou você gostaria de invite alguém para entrar ou para participar. Então acontece, a gente pega cedo na vida, pelo menos no seu aniversário, você invite alguém para a sua festinha. Did you invite them? They invited us to their wedding. Pensando no invite. Ok, mais verbos, olha essa, tem a ver com a sua fé. To believe. To believe. Passado regular, ed, som de D. Believed. Believed. Ok, está aí o believe. I believe, believed, diz que vem o believer, né? A crente, a pessoa que crê, believer. Do you believe me? I can't believe this story. E usa-se muito believe também com seus pronomes objetos. Believe me, believe him, acreditar em mim, acreditar nele, né? To call. To call. Passado regular, ed, som de D apenas. Called. Called. Ok, cuidado com call e called, porque o português fez a mesma coisa. Você tinha chamar, que era, hey, chamar alguém. Tá, e o inglês também, call. Hey. Inventaram um telefone, e em português, tá bom, é chamar no telefone alguém, ok? Mas no inglês o call virou, aliás, no inglês virou ligar para alguém no telefone também. Agora, o problema é, o português tem telefonar para, e a tendência é de você querer dizer call to, ok? Usa no inglês. O call to vai ser clamar para alguém. Você está jogando a sua voz. Call to me, por exemplo, é clame a mim, né? Dá um grito na minha direção. Call me me liga, ok? Então só cuidado com esse, é mais um, se traduzir direto, telefonar para call to, vai errar, ok? Só call. Chamar, só uma observação também, isso é chamar no sentido de berrar, de chamar, mas também no sentido que não é tão comum, mas a gente usa também no português assim, de dar nomes às coisas, né? Como é que chama isso aqui? Né? Como é que chama esse bichinho, esse inseto? Como é que chama aquele animal? Né? Os nomes que são dados. What do you call this? Também usamos o call dessa forma. Alright? Jack called me yesterday. Did you call your sister? Muito bom. Qualifiers. Vamos ver mais uma posição. Posição não. Nós já tínhamos esse como... Vamos ver. Over. Over, ok, explicando. Nós tínhamos over já como posição, qualificador de posição, mas por isso que over não está verde. Nesse exemplo, quero ampliar um pouquinho o significado aqui. Nós vamos ver então terminado. Hein? Quem já jogou um game viu game over. It's over, acabou, encerrado. Então, over, bem comum no dia a dia, né? E o filme, it's over, acabou. Né? A reunião, it's over, acabou. Nosso relacionamento, it's over. Ok, mais adjetivos, não esquece, enche seu bolso de adjetivos, né? Senão a sua descrição do seu dia a dia vai ficar sem cor. Reasonable, reasonable, that's reasonable. Unknown, unknown, yeah, parece um unknown. Public, private, wild, tame. Ok, expressions também, muito importante ter pelo menos aquelas expressões comuns do seu dia a dia. What's the matter? Oh, what's the matter? Bem comum. Qual é? O que há? O que aconteceu? Qual é o problema? What's the matter? In the meantime. Se in the meantime refere mais especificamente a tempo. Okay? É tipo, tá bom, Joãozinho, daqui a pouco nós vamos sair para comprar o seu tênis, mas até lá, nesse tempo que temos até lá, in the meantime, nós vamos terminar a sua tarefa de casa. Okay? Então é esse tipo de uso, no entretanto, no espaço de tempo que nos sobra, né? In the meantime. Fine with me. É a entonação. Sem problema. No problem. Fine with me. Entonação, gente, muito importante também. Seus ouvidos pegam isso. First I, then I. Ok? Primeiro faço tal coisa, depois
Passa o outro. Bem comum essas expressões, palavras que nós já tivemos. First e then. Lembra aquele then, então. E outro uso também, aqui mesmo bem parecido. If I faço tal coisa, then vai ter o resultado. To get rid of. Joga fora isso aí. Get rid of. Livrar-se de. Também comum no seu dia a dia. Get rid of. Get rid of that. Muito usado com aquele qualificador, aquela palavra para objetos, né? That, this, get rid of this. Livre-se disso, livre-se daquilo. Treina. Os seus frames devem ter algum com esse. To get rid of. There used to be. Uma variação, vamos ver os outros. There was, there is. Lembra a nossa base? There is, eu falei, expressão tão comum. Existir, haver alguma coisa. There is. Mas tem variações. Se você memorizou there is, você vai ver um there used to be. Eu não conheço, mas isso tem alguma coisa a ver, porque there e is é o verbo to be, então aqui é uma modificação na forma do verbo to be. There used to be. Lembra used to? Costumava. Então there used to be. Havia essa coisa, costumava haver. Okay? There used to be. Ok, outras expressões aqui, comuns, lugares para você referir. Front room, front window, front seat, front wall, por exemplo. Back room, back window, back seat, back wall. Se não, você está aí no carro e o cara entra, get in the back seat, get in the back seat, get in the back seat, the back seat, get in. Ok, get in the front seat. What? Ok, back e front. Ok. Bom, encerramos por hoje então, gente. Espero que vocês estão gostando. Estamos chegando já no final. Estamos já no último módulo e espero que vocês estão aprendendo bastante. Ok? Até a próxima lição.